João, cara, vem me dar uma força aqui, esse carro não tá querendo pegar. Hi everybody, welcome to our new video. Sejam bem-vindos ao nosso novo vídeo. Vamos deixar a tentativa de ganhar o Oscar pra lá e vamos pro tema de hoje. Então nesse vídeo eu quero falar sobre o verbo querer, mais especificamente sobre o contraste entre o verbo querer, português, com o verbo want, que é a sua tradução em inglês. Aí você pode me perguntar, mas calma lá, querer, o conceito de querer, necessitar, desejar uma coisa, não é universal? Não é algo assim que vai ser a mesma coisa em qualquer lugar do mundo? E a resposta é muito simples, sim, com toda certeza. Não é esse o ponto. O ponto desse vídeo é que em alguns casos, né, na hora que a gente vai traduzir do português para o inglês, nós não vamos trazer essa ideia de querer que nós utilizamos em português, né, para o inglês. Ou seja, na hora de falar em inglês, você, apesar de usar querer, o verbo querer em português, você não vai usar o verbo want em inglês. Então, o objetivo desse vídeo é a gente ver quais são essas frases. Claro, não vou falar todas as frases que existem, né? Mas quero falar dos verbos que costumam ser utilizados, das construções que costumam ser utilizadas nessas frases. Sem mais delongas, vamos lá para o primeiro exemplo. A primeira parte aqui a gente vai falar dos verbos, das frases em que em inglês a gente vai usar o verbo mean. Sim, o verbo mean, não no sentido de significar, mas no sentido de querer dizer, ok? Você sabe, provavelmente, que quando você fala alguma coisa errada em inglês e você quer consertar aquilo de imediato, você diz, I mean. For example, can I have a hot dog? I mean, a cheeseburger, please? Percebeu? Então, a gente usa o mean, o verbo mean, para fazer essa pequena correção. Porque ele justamente ele apresenta essa característica enquanto verbo, de apresentar uma mudança de opinião, né? Ou até mesmo uma intenção por trás de algo, né? Então, por exemplo, quando você em português fala, olha, desculpe, não quis ofender, né? É claro que você pode usar essa frase e falar isso em inglês usando want. I didn't want to offend. Mas é muito, muito mais comum a pessoa dizer assim, sorry, I didn't mean to offend. Okay? Porque o mean vai trazer essa ideia de querer dizer, ou seja, eu não quis dizer isso com o intuito de ofender ninguém. Da mesma forma, né, o mean na questão de querer dizer, né, de ser sincero também, né? Vamos ver o próximo exemplo. When I said I was your friend, I really meant it. Então, nessa frase a gente tem aqui, é claro, o verbo mean no passado, ele é um verbo irregular, né, como você pode ver nessa frase, mas a tradução é, quando eu falei que era seu amigo, eu fui sincero, eu realmente quis dizer isso. Então, esse é o primeiro exemplo de coisas que em inglês a gente não vai traduzir como querer. Aí, é claro, o exemplo do carro que não quer pegar. É lógico, isso vale para não só carro, mas quaisquer tipos de máquinas, né? Enfim, coisas que a gente pode usar para isso não tá querendo funcionar, não tá querendo pegar, né? Mas o exemplo emblemático é o do carro, né? Que realmente não dá para falar, tá? Diferente do primeiro exemplo aqui, a gente não pode falar assim, the car doesn't want to start. Não faz absolutamente nenhum sentido em inglês, tá bom? Apesar de em português ser assim que a gente fala. Em inglês você vai falar pro carro ou pra máquina, qualquer coisa do tipo, assim, the car won't start. Então no telefonema lá com um amigo, hey, my car won't start. Pronto. My car won't start. A pessoa já entende que o carro não está apresentando sinais de que vai funcionar naquele momento. Uma outra forma também que a gente fala querer, que em inglês não se fala assim, eu tirei de um trecho da canção Yesterday dos Beatles. Caso você não lembre, é aquela que fala assim, Yesterday, all my troubles seem so far away. Fantastic, fan-bloody-tastic. Né? Então eu vou cantar pro YouTube não dar direitos autorais aqui, não vou colocar a música, tá? Mas enfim, tem aquela parte que ele fala assim, né? Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Então vamos lá. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Traduzindo, por que ela teve que ir? Eu não sei, ela não quis dizer. Mas repare que traduzindo ao pé da letra eu vou dizer she wouldn't say, que é literalmente ela não dizia, ela não diria, né? Justamente por esse ponto, né? Então em inglês você vai colocar essa frase de que a pessoa não teve intenção de fazer algo ou não quis fazer algo, né? Muitas das vezes, como é o exemplo aqui da canção de Paul McCartney e John Lennon,
a gente tem ali she wouldn't say, que é uma forma perfeitamente normal, não é apenas porque é uma poesia, uma canção, não. Em inglês, muitas das vezes se fala assim. Aqui nesse caso, é claro, você poderia dizer why she had to go, I don't know, she didn't want to say. Ok, é aceitável, tá? Mas, muitas das vezes, vai ser assim. E pra fechar aqui, vamos ser um pouquinho românticos. Pedidos de casamento, ok? Em português, quando alguém pede alguém em casamento, é normal, pelo menos, a pessoa falar assim: quer casar comigo? Em inglês, por incrível que pareça, apesar de gramaticalmente ser possível, aceitável, mas socialmente ficaria muito estranho você ajoelhar para sua noiva, para o seu noivo, enfim, e falar: do you wanna marry me? Por quê? Porque o verbo want aqui, neste exemplo, ele vai soar muito agressivo. Vai soar como se você estivesse cobrando explicações da pessoa. Ou melhor dizendo, cobrando se a pessoa de fato tem sentimentos por você. Ou seja, você quer casar comigo ou não? Então o verbo want aqui vai ficar muito pesado. Ao contrário, o que acontece é a pessoa dizer a seguinte frase clássica: will you marry me? E é isso nesse vídeo. E ele te ajudou? Já sabe então, né? Curte, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo pra gente dar sequência a essa discussão. Thank you so very much. I see you in the next video. Bye bye.